Pessoal, tudo bem? Meu nome é Nuno Miguel Branco Saviano Rebelo, o pessoal me conhece aí como Nuno Rebelo, sou amigo do Lucas Andoni, professor, a quem eu agradeço um honroso convite de poder estar falando com vocês, mesmo desta forma um pouco mais distante. A ideia inicial, antes deste período de situação calamitosa e isolamento social, era que eu pudesse falar aí perto de vocês, alunos do meu amigo, professor, colega Lucas Andoni. Então já fica aí, sintam-se abraçados por mim e vamos deixar a fala presencial para uma próxima oportunidade. Vocês estão vendo aqui, é lógico, improvisei um pequeno estúdio aqui dentro da minha casa, então não tem isolamento acústico, não tem nada disso, mas o importante é deixar a mensagem para vocês e chegar até vocês, mesmo que seja desta forma virtual. Então o professor Lucas me convidou para falar sobre a Constituição de 1988, se ainda temos alguns motivos para comemorar. Bom, antes de iniciar, eu gostaria então de fazer o meu pequeno histórico, e eu vou fazer vocês entenderem o porquê disso, porque eu entrei na faculdade em 1989, então a Constituição de 88 era uma novidade, e eu sou dessa geração que acredita no regime democrático, que acredita na liberdade das pessoas. Então é óbvio que no mínimo a gente tem para comemorar a liberdade. Então já estou quase que antecipando o que seria a minha conclusão, mas a ideia central é basicamente essa. Então eu sou formado pela Milton Campos em 1994, tenho pós-graduação em Direito Público pela Gama Filho, tenho pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola Superior da Advocacia e tenho mestrado em Ciências Jurídicas Internacionais pela Faculdade de Direito de Lisboa. Atualmente estou cursando o doutorado em Direito Constitucional na Universidade Federal de Buenos Aires, Argentina, a famosa UBA. É isso. Advogo há mais ou menos 25 anos e sou professor há mais ou menos 22 anos na área acadêmica dos cursos de Direito. Minhas áreas de domínio são o Direito Constitucional, História do Direito, Teoria Geral do Estado, Ciências Políticas, Direitos Humanos, Direito Internacional. Basicamente essas as matérias que eu tenho, que eu me sinto confortável para poder transmitir alguma coisa para o corpo alunado. E vejam bem, por que eu faço questão de falar isso? Primeiro, porque eu tenho muita honra do meu passado. Segundo, que eu acredito que ele me credencia a ter a atenção de vossas excelências. E terceiro, para dizer para você, aluno de Direito, que ainda outro dia era eu que estava aí ouvindo um professor falando. Portanto, se eu conseguir esse pouquinho de sucesso na minha vida, não é sucesso, êxito, você também pode conseguir. Então conte comigo, conte com o professor Lucas, que pessoas como ele são de personalidade rara, que fazem um aluno andar para frente. Muito bem, então vou iniciar aqui a minha fala com esse meu cacuete de história do direito. Então o homem, animal sociável, ele teve a necessidade de viver em sociedade. Por quê? Porque o homem, ele se agrupou, ele percebeu que estando em sociedade, ele era mais forte e a chance de sobreviver aumentava. E aí é óbvio, gente, vivendo em sociedade há a necessidade de regras. E essas regras, com o passar do tempo, com o aumento dos agrupamentos humanos, que eram primeiro pequenos grupos, depois passaram a ser famílias, clãs, cidades, sociedades e hoje Estado-nação. A partir daí, de certo momento da história da humanidade, houve a necessidade, então, de ter-se um conjunto de regras. Esse conjunto de regras é o que nós chamamos de direito, as regras de convivência coletiva, visando uma convivência pacífica. Então aquele homem que se juntou em grupos muito mais por instinto, ele já tinha ali uma convenção de comportamentos aceitáveis pelo aquele grupo. Então não havia o direito propriamente, ele era passado de geração em geração como forma de comportamento. No segundo momento, já um grande salto, eu agora vou para 6.000 anos atrás, a Mesopotâmia e o Egito, eles começam então a sistematizar o que seria o direito, mas ainda um direito muito influenciado pela religião, assim como Hobbes, por exemplo, fala que o ser humano precisa sentir um poder superior ao seu poder para manter-se dentro das regras. Na antiguidade a ideia de que havia era que os deuses eram superiores aos seres humanos, portanto havia uma obediência às regras com medo de uma possível punição divina. Depois com os romanos, é lógico que eu estou atropelando aqui, só indo no resumo mesmo.
com os gregos e com os romanos é que a gente se aproxima do direito que nós temos hoje. Um pouco mais formalista, já com a presença do advogado, que é aquele que fala por alguém, né? Advocar, ele invoca por alguém. E nós vamos ter várias coisas do direito grego e romano ainda hoje presentes no atual direito contemporâneo. Aí a gente já começa a se aproximar. Mas até então, olha só, você não está ouvindo falar de Constituição. Por quê? Porque Constituição é relativamente nova, né, a ideia de Constituição, na história da organização jurídica e humana. A Constituição ela surge de uma necessidade de comunicação, de conversa, né, entre aquele que é governado com o governante. E até então o que nós temos aqui é o poder do governado sobre o governante, do governante sobre o governado, ou seja, o governado ele não tem direitos, ele apenas cumpre os deveres que lhe são impostos pelo direito. Ele ainda não é parte legítima para reivindicar. Isso vai começar muito lentamente no período do Iluminismo. Então, na Idade Média, você tinha 3 classes sociais: o plebeu, o nobre e o clero. Essas classes eram imóveis, não havia mudança de classe social. Então, se você nasceu clero, clero você seria; se você nasceu plebe, plebe você seria; se você nasceu nobre, nobre você seria. Corrigindo, desculpa. O clero, você não nascia clero, né? O clero ou era alguém que vinha da plebe, que era o baixo clero, e alguém que era o alto clero, que vinha da nobreza, né? Que, em princípio, o padre não podia ter filhos. Mas as classes sociais se definiam, então, por nascimento. E isso perdurou durante 1000 anos. Então, a plebe era quem trabalhava, pagava os tributos, e trabalhava para quem? Para o nobre e para o clero. O nobre era o cara que tinha a função de proteger a sociedade, então ele tinha atribuições bélicas e administrava seu feudos, a sociedade. E o clero era aquele que tinha o contato divino, né? O contato com Deus, então ele dava a proteção divina. Então o nobre dava a proteção bélica, o clero dava a proteção divina e o plebeu trabalhava. Com a teoria contratualista, já no período iluminista, aí muda tudo. Houve um movimento que passou a questionar a existência das coisas simplesmente porque havia um ser superior ao qual nós dávamos o nome de Deus. Então eles começaram a questionar pelo racionalismo. Precisava haver uma explicação oriunda da razão e não oriunda da divindade. E isso, sem querer, obviamente, começou a se chocar com a visão da igreja de mundo e o status quo da época, que era a escolha do nobre por nascimento, então como se ele fosse um ser escolhido por Deus, e a justificativa divina para o rei que estava no poder. Então começam-se esses questionamentos, quer dizer que todo homem nasce livre, que todo homem nasce igual, mas isso é uma novidade na história da humanidade. E o marco vai ser a Revolução Francesa em 1789. Só para ficar claro, né? O direito, a moral e a religião são coisas distintas, mas a humanidade demorou muito para tratá-los de forma realmente diversa. Então é muito comum que você tenha a religião no centro, dizendo como que será o direito e como que será a moral. Hoje, no século XXI, a gente já tem a tendência a conseguir fazer a distinção clara, né? Então, às vezes, olha só, o que é direito não está dentro de um contexto de moralidade. O que é moral pode não estar previsto no direito. E, além disso, no direito você espera uma punição do agente do Estado. Na moral, você espera, aspas, uma possível punição, talvez até uma consciência apenas, do grupo ao qual você está inserido. Já na religião, você espera uma punição divina, né, em outra esfera. Então é óbvio que numa democracia, qualquer um pode ter a sua religião, então as religiões podem ser diferentes, não tem sentido o direito, então, ser centrado na religião, mas mesmo assim, no Brasil a gente tem uma herança católica. Então muitas coisas do direito têm ainda uma justificativa nessa herança que a gente recebeu dos dogmas católicos e a própria moral também advinda disso. Mas só para vocês verem como é diferente, olha só, por exemplo, o direito para você se casar, você precisa do documento. O direito se preocupa com o casamento, mas ele não se preocupa, por exemplo, com o namoro, não se preocupa com o noivado. Isso está muito mais ligado talvez à moral do que ao direito. Por exemplo, vão ter famílias que vão achar normal o namorado
da filha ou a namorada do filho dormirem na sua casa. Outros não vão achar normal. Então não tem sentido você colocar isso no direito, porque o direito é uma conduta imposta a todos sob pena de sanção, enquanto que a moral não. A moral é individualizada dentro daquele grupo ao qual você está inserido. Então realmente tem uma diferença de distinção de tratamento social. Bom, a Inglaterra em 1215 é que começam os primeiros passos para uma ideia de que seria a Constituição. A famosa Carta Magna, idolatrada por todos os professores de constitucional, mas só lembrando para você, ela tem uma característica de Constituição, mas não é propriamente uma Constituição. Tanto é que ela foi idealizada, confeccionada em algo muito mais próximo de um contrato, do que seria típico do direito civil, do que artigos típicos de uma formatação constitucional. O que se pensou ali, e por isso que ele está muito próximo do que hoje nós temos como Constituição em termos de ideia. É a ideia de que o governado limita o seu governante, porque até então era inimaginável você limitar a conduta de um rei. E em 1215 isso foi feito na Inglaterra. Então, João Sem Terra, ele teve que assinar o que era um contrato, né? Ele chamou a si mesmo de contrato. Contrato são atos assinados, né, no papel, contra atos. Então tem a minha vontade e a sua vontade, eu te obrigo a uma conduta. E então é por isso que ele se aproxima do que a gente tem hoje como Constituição, dentro dessa ideia de o governado colocando limites ao governante. Em 1653 você tem a Revolução Gloriosa na Inglaterra, com Oliver Cromwell, e aí sim você já tem uma leitura muito mais próxima do que virá a ser a leitura de direito constitucional nos tempos pós-Revolução Francesa. A partir dali você já tem uma limitação clara daquele que está no poder e a ideia de que o poder tem que ser usado em benefício do todo. É lógico, gente, que aqui a gente tem que ter uma cautela, porque na hora que fala povo ainda não é o mesmo conceito tão amplo quanto nós temos hoje, mas já é um iniciar, muito mais pensando no burguês do que no povo, porque o burguês também era alguém que estava na plebe. Em 1776 tem a independência dos Estados Unidos, que na época não teve essa repercussão mundial, tanto é que a Revolução Francesa é tratada com muito mais impacto que a independência norte-americana dos Estados Unidos, da América do Norte, mas é a primeira experiência de sucesso que se tem da derrubada de uma monarquia, tá certo que era colônia, e a instauração de um poder republicano. A república ela tem no seu cerne, na sua essência, a ideia de que qualquer um pode governar, você não precisa ser o escolhido de Deus, nascido de rei para governar. Então é uma quebra de paradigmas e o início de uma mudança no comportamento social do mundo ocidental. Embora a independência americana tenha sido antes da Revolução Francesa, ela naquele momento não teve essa importância de destaque como teve a Revolução Francesa. Mas, se analisado ao longo do tempo, a independência americana teve muito mais sucesso em termos de estabilidade do que a Revolução Francesa, que ainda teve vários períodos de retomada ou da tentativa de retomada de um governo monárquico, né? Agora, o que a Revolução Francesa fez mesmo foi o lema para todo mundo e uma ideia de república que repercutiu na Europa inteira e da Europa se espalhou pelo mundo ocidental. Então a Revolução Francesa é óbvio que ela é importante. O dia que os senhores forem à França, a Paris, favor, irem lá na Praça da Bastille, rezar um Pai Nosso e agradecer ao mundo de liberdade que nós temos hoje. Então, igualdade, liberdade e fraternidade foram os lemas destacados na Revolução Francesa. A ideia de que todos somos iguais, todos nascem livres e a sociedade tem que contribuir para a sobrevivência dela mesma. Monarquia é muito diferente de república. A monarquia ela é hereditária e vitalícia. Então aquele que chega ao poder é um grupo minoritário que tem a justificativa divina para no poder estar. Já a república, o poder muda de mãos. O poder agora estará na mão daquele que no poder chegar, independente do seu nascimento. É óbvio que nós estamos falando ainda com um quê de ingenuidade,
porque a gente sabe que normalmente não é qualquer um que chega ao poder, mas essa possibilidade existe. Nos países mais igualitários, com igualdade de oportunidades, isso é cada vez mais possível, visível e provável. Em países como o Brasil, por exemplo, que a distância social faz com que o nível cultural e outras coisas joguem as pessoas cada vez mais para baixo e cada vez mais distantes do poder, essa realidade é um pouco mais difícil. Então a República tem como característica um mandato, né, que é representar alguém por um período, essa própria representação, que é escolhido por alguém através de eleição, o voto, e esse alguém presta contas para aquele que ele governa. Ou seja, diferente da monarquia, um rei não prestava contas para o povo, o rei bastava ser querido pelo povo para que no poder ele se sustentasse. A divisão do poder, embora o poder emane do povo, foi sistematizada para que o poder, para que se diminua a chance de abuso desse poder. Então o poder foi dividido em executivo, judiciário e legislativo. A ideia central é que o povo escolhe os seus representantes no legislativo. O legislativo faz a lei em nome do povo. O executivo cumpre e faz cumprir a lei que o povo decidiu. E o judiciário vai decidir os eventuais atritos sociais com base na lei que esse povo fez através dos seus representantes. Então tem aqui, obviamente, uma linha poética, né, de imaginar que isso tudo funciona, mas a ideia é boa por partir-se do pressuposto que a chance de abuso do poder diminui quando um poder controla o outro e quando o poder não está todo ele na mão de uma única pessoa. Federação e confederação são diferentes, presidencialismo e parlamentarismo são diferentes. Ao longo do século XVIII, XIX e XX, mais precisamente, as sociedades que foram se organizando em Estado-nação foram se decidindo. Ou são monarquia ou são república, ou são federações ou são confederações, ou são presidencialistas ou são parlamentaristas. E isso tem impacto na vida de um país. Por quê? Se você decidiu ser monarquia, você vai ter um líder hereditário e vitalício. Se você decidiu ser república, você vai ter a troca, a alternância no poder, de pelo menos de 4 em 4 anos, que é a maioria dos países, ou de 5 em 5 anos, que também é boa parte dos países republicanos. E aí você decide se vai ser federação ou confederação. O Brasil nasceu diferente dos Estados Unidos, um bloco só com divisão interna para facilitar a sua administração. Então nós decidimos ser federação. E aí você vai decidir se é presidencialista, que encaixa com república, mas não encaixa com monarquia. E você vai decidir que é parlamentarista, que encaixa com monarquia e encaixa com república. A diferença é que o chefe do executivo no presidencialismo é alguém eleito diretamente para exercer o cargo de presidente. Enquanto que no parlamentarismo, o chefe do executivo, o chefe de governo, né? Enquanto que no parlamentarismo você vai dividir a figura de chefe de Estado e chefe de governo, e o chefe de governo que estará exercendo cargos executivos é alguém que veio do parlamento, por isso chama parlamentarismo. Alguém que veio escolhido pelos deputados. Então, eleito pelo povo para ser deputado, eleito pelos deputados para ser primeiro-ministro. O que é bom? A governabilidade, porque ele foi eleito pelo próprio Congresso para exercer o cargo de executivo, né, de chefe de governo. Enquanto que aqui pode acontecer o seguinte: você vota no presidente, chefe de governo, que não tem o apoio do parlamento, não consegue governar. Aliás, a gente já viu isso várias vezes no Brasil. E eu falei no passado porque eu sou um cara otimista. As concepções de Estado, então. O Estado ele é usado, a palavra Estado é usada em 3 concepções. Estado para definir a nação, que significa soberania, povo e território. O Estado para definir a administração pública, né? O Estado não faz nada, então a administração pública. E o Estado como ente federativo, o Estado de Minas Gerais. Então toda vez que você encontrar essas 3 palavras, você vai identificá-las numa dessas concepções. O direito constitucional normalmente vai usar nessa concepção se referindo sempre a Estado-nação, mas aparece na Constituição o Estado como administração pública, no artigo 37, e o Estado como ente federativo, no artigo 18 e vários outros, né? Regime democrático é a ideia de que o poder está na mão do povo. Isso é uma crença que a gente tem, que o poder tem que estar na mão do povo, mas obviamente o povo, preocupado com o alimento, não consegue exercer uma democracia real. Então aí é uma democracia
um pouco ainda utópica, um pouco ainda imaginária, mas de qualquer forma já é muito mais do que a gente tinha antes de 1789. E o Estado Democrático de Direito? Aqui sim. O Estado Democrático de Direito é aquele onde o direito tem que ser usado em benefício da democracia. Então não é um Estado de Direito que basta legitimar os atos, mesmo aqueles que a população concorda através de lei, e não é um Estado democrático, onde a vontade da maioria prevalece, porque isso também é perigoso. O que você tem é um Estado Democrático de Direito na essência da palavra democrática. Todos participam, mas a decisão não necessariamente será em razão do todo, né, da maioria do todo. A decisão, por exemplo, pode ser exatamente em função da minoria. Por exemplo, você hoje tem minorias defendidas, não pode ter um jogo de futebol no Mineirão se não houver acessibilidade para o cadeirante. Então, por exemplo, você vai deixar de ter 60 mil pessoas, que são a maioria, porque uma pessoa cadeirante, ou até às vezes nem tem a pessoa, não consegue ir ao estádio. Então, para você ver como a democracia é também um regime de governo que tem que se preocupar com a inclusão. Então aqui fica uma lição importante. A democracia é um governo de inclusão e não um governo de exclusão. Por isso que quando você fizer a leitura da Constituição de 88, você tem que ter em mente a ideia de inclusão e não de exclusão. Permanente. Você tem que ler sempre nessa ótica. A ótica de inclusão e não de exclusão. A ordem constitucional, então, impõe-se numa ideia do governo, de um governado, sobre um governante. Então, o governante ele fica limitado pela vontade do governado. E aí você vai ter essa diferença do direito público, o direito privado, o interesse público, o interesse privado, que serão vontades distintas, e a Constituição, então, surge com muita força a partir do momento da existência do Estado-nação. Por quê? Porque até então não havia necessidade não havia necessidade, quer dizer, não havia a oportunidade do governado controlar o governante. Você tinha sempre um soberano se impondo sobre o indivíduo. A partir deste momento você passa a ter aquele que é governado controlando aquele que governa. Então isso é novidade na organização humana, isso é novidade em termos jurídicos. Mas é uma novidade que já está aí há 300 anos e a gente tem que aproveitá-la. Bom, o artigo 5º da nossa Constituição, ele é uma cópia, ou quase que uma cópia, dos direitos da Declaração Universal do Homem. Ele é inspirado na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí ele põe como 5 primeiros direitos, né, aqueles que são protegidos à frente. Então vem aqui: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Só rapidamente aqui definir para vocês: vida, liberdade e igualdade, muito fácil da gente perceber, estão ligados à essência humana. Então eles são facilmente classificáveis como direitos naturais para nós, eles estão vinculados à essência humana. Eu, enquanto ser humano, tenho vida, tenho direito à liberdade e tenho direito à igualdade. A propriedade está mais associada a patrimônio, mas de qualquer maneira, no país capitalista e na visão pós-iluminismo, a propriedade passa a ser tratada como um direito natural do homem. Então o homem tem o direito em adquirir propriedade se propriedade faz parte das relações humanas. E segurança. Aqui cuidado, porque não é segurança pública. Aqui está falando de segurança jurídica. Então o Estado tem que garantir a segurança jurídica do seu indivíduo. Então olha só, vai ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança jurídica e à propriedade. Significa dizer o seguinte: o artigo 5º é um artigo que dá direitos ao cidadão. Por isso que eles são chamados de direitos negativos, que é estranho, né? Porque quando a gente pensa negativo, a gente pensa uma coisa ruim. Eles são chamados de negativos por uma razão muito simples, porque ele diz um não para o Estado e um sim para o indivíduo. Então, ele diz não para o Estado não pode entrar na tua casa sem mandado de segurança. Ele diz um sim para você: a casa é o lugar onde você pode ter sua intimidade, o lar, né? Tá vendo? Então, ele vai o tempo todo dizer um não para o Estado e um sim para você. Por isso o artigo 5º é chamado como um artigo com efeitos negativos. Bom, então só dar um exemplo aqui para vocês verem como nós andamos muito próximo da Revolução Francesa em alguns critérios. Está aqui, ó: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso está muito ligado à ideia da legalidade, que obviamente todo o pessoal do direito vai prezar pela legalidade. Então você não pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer se não estiver
na lei. Olha que interessante. Isso significa dizer que aquele antigo rei que antes podia tudo, o atual governante agora não pode. Ele só pode exigir uma conduta se ela estiver prevista em lei. Porque, em última análise, a lei é a tua vontade enquanto povo. É bonito demais o direito, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Você está vendo? Aqui é uma ideia de que se você foi agredido, você tem o direito de resposta. E por isso que no inciso anterior vai estar escrito lá que é livre a expressão, a manifestação do pensamento, mas é vedado, defeso, né, o anonimato. Olha que interessante. Por quê? Se a pessoa falou mal de mim com a liberdade que ela tem para falar, eu tenho que ter o direito de resposta. E além disso, eu posso ser indenizado por possíveis danos que aquela pessoa me provocou. E aí a Constituição, que não é civilista, obviamente, ela colocou dano material, moral ou à imagem. O pessoal do direito civil vai dizer que é mais adequado chamar de direito material e imaterial, que é tudo que não seja material, né? Então, material relacionado à matéria e imaterial relacionado à pessoa. É inviolável a liberdade de consciência e crença. Olha o salto que nós demos aqui. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais e cultos de sua liturgia. Como todo o artigo da Constituição, especialmente o artigo 5º, há uma ideia de amplitude de direitos. Mas é óbvio que em nome da religião você não pode tudo. Ela vai encontrar limitações nas organizações e nas rotinas das práticas do próprio direito. Mas, num primeiro momento, o que fica claro é que não é o Estado que escolhe tua religião, e sim, cada um escolhe sua religião de acordo com seus conceitos, de acordo com seus preconceitos, de acordo com as suas próprias razões e comunidade que esteja inserido. Então não é o Estado que vai dizer. O que o Estado tem que fazer é garantir a tua liberdade. Então você tem liberdade de crença, inclusive para não ter crença. Isso passa a ser uma decisão do indivíduo. Então, em virtude disso, o Estado hoje, por exemplo, não tem mais ensino religioso, como era na minha época, onde se ensinava a religião para os católicos, né? Você era católico aprendendo o que o católico queria que você aprendesse. Hoje, se houver algumas escolas com ensino religioso, eles tratam muito mais da história da religião, das religiões, para que a criança apenas tenha acesso ao conhecimento e não como uma forma de catequização das crianças, né, ou do alunado infantil. A ideia de ter um lugar de proteção do indivíduo é muito forte. Então está aqui, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, casa aqui no sentido de lar. Então quando você estiver no seu lar ninguém poderá entrar sem a sua autorização, e aí coloca obviamente algumas exceções, né? Salvo no caso flagrante de delito ou desastre. Então óbvio que o Estado numa situação de desastre não vai ficar esperando pela possibilidade de entrar, não vai esperar a tua autorização, ele simplesmente vai e entra para prestar socorro, né, obviamente, e durante o dia por determinação judicial. Então, para entrar na tua casa, ou tem um desastre, ou tem ali, por exemplo, um crime sendo cometido, ou uma ordem judicial para ser cumprida. É inviolável o sigilo de correspondências. Olha como que é importante o que nós estamos lendo aqui. Então, aquele Estado, ou homem de Estado, que podia tudo frente ao cidadão, ele agora não pode mais. Então, para entrar na sua casa, o executivo tem que ter autorização do judiciário, que só dará autorização mediante o que estiver escrito na lei, portanto, pelo legislativo, foi você quem elegeu o legislativo. Depois diz o seguinte, que a correspondência é inviolável, e olha só, em períodos de ditadura, o governo entra na tua casa e a quebra de sigilo é imediata. A liberdade de expressão é imediata, né? Quebrada de forma imediata. Então aqui são garantias que se dão ao cidadão em tempos de democracia. Todos podem se reunir pacificamente sem armas, aqui não é pleonasmo, é a soma dos dois, então tem que estar com um cunho pacífico e desarmado, porque multidão é muito difícil de conter, então estando armado mesmo com ideia pacífica, a chance de acontecer uma violência é grande. Então a ideia democrática é que você vá se manifestar livremente, mas desarmado.
E aqui fala do direito reunir-se pacificamente. Em períodos ditatoriais, isso também é quebrado, é logo uma das primeiras coisas que é rompida, né? Logo um dos primeiros direitos que você perde. A propriedade atenderá à função social. No inciso imediatamente acima está dizendo que é garantida a propriedade. No abaixo, atenderá à função social. Então, nós estamos lembrando o seguinte, que embora sejamos um país capitalista, nós temos preocupações sociais. Então, a propriedade que é sua, mas você já não pode fazer tudo aquilo que você quiser. Ela está inserida num contexto social. Isso é difícil, por exemplo, às vezes a gente entender, tentar explicar para os nossos avós, né, que aquele sítio que ele comprou, ele não pode sair cortando as árvores porque estão dentro da propriedade dele. Aquelas árvores são preservadas e 20% de zona verde ele não pode derrubar. Então, é difícil o mais antigo entender que a propriedade é dele, mas ele não pode tudo sobre aquela propriedade. Por quê? Porque ela tem a existência dentro de uma coletividade. Ela tem a sua função social. No caso de iminente perigo, a autoridade poderá utilizar da propriedade particular. Vocês com certeza já viram isso em filmes, né? O Estado para e pede o carro, ele entra na casa de alguém para fazer tocaia, então você vai salvar alguém que está tentando se suicidar entrando pelo apartamento de cima ou do lado. Então isso é possível, é comum e sempre tratado como exceção, né? Como exceção. Bom, são admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A ideia é essa, se você está em democracia, a democracia tem legislação para os atos típicos legalizados ou legalizáveis, então é óbvio que as provas obtidas de forma ilícita não pode ter valor jurídico, não pode ser atribuído a elas algum tipo de valor, já que você diz quais são as provas passíveis de serem utilizadas no devido processo legal. Então, nós temos restrições quanto à prova obtida de forma ilícita. E aí você vai ver, por exemplo, que nós somos diferentes dos Estados Unidos, né? E aqui só um parênteses, muitos dos meus alunos entram no curso de Direito achando que o nosso direito é o direito americano que eles veem nos filmes, né? Mas não é, nós somos diferentes. Então, por exemplo, nos filmes americanos, você costuma ver, eles simulam uma tocaia. Então, um policial disfarçado vai comprar drogas na mão de alguém, prende esse alguém. No Brasil, isso não pode. O flagrante não pode ser simulado, né? Não pode ser produzido pelo próprio Estado. Ele tem que ser voluntário, né? Então, o Estado tem que realmente te pegar em flagrante e não criar o flagrante, né? Isso tem a ver com democracia, embora dê logo uma ideia para a maioria da população leiga de que a democracia é liberdade demais e liberdade demais é ruim porque vira bagunça. Só que olha só, para ter democracia você tem que educar o povo a viver em democracia. E o que a gente está falhando, ou melhor, nós estamos falhando mais na ausência de educação de um povo do que na vontade sedenta de punição desse mesmo povo. Bom, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Isso aqui, gente, é muito próximo do direito no mundo todo, que quando o Estado, com seu poder de força sobre aquele indivíduo, então o Estado tem essa legitimidade de usar a força contra aquele indivíduo, ele naquele momento tem que deixar claras todas as oportunidades dadas àquele indivíduo para ampla defesa e contraditório, e, inclusive, o direito de permanecer calado. Porque tudo que ele disser ali poderá eventualmente ser usado contra ele. Com certeza vocês já viram isso em algum filme, né? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aqui é só para mostrar para vocês como que nós éramos, né? Isso mudou, tá, gente? Mas o texto constitucional permanece porque ampliou um direito, não restringiu, então não tem necessidade de mudar o texto do artigo 5º. Antes você teria que comprovar a insuficiência de recursos. Hoje basta você dizer que tem insuficiência de recursos. Então olha que loucura. O Estado exigia que você fosse na delegacia da Polícia Civil mais próxima da sua casa, tinha que ser, né, a da localidade do seu bairro, pedir lá uma declaração de atestado de pobreza, né? Era isso mesmo, de um atestado de pobreza. Então você tinha que se humilhar socialmente
para ter um atestado de pobreza e fazer jus a essa assistência jurídica. Hoje basta você declarar, só lembrando que o pobre no sentido legal não é o mesmo conceito do pobre lá do IBGE, dos medidores de índices sociais. Porque olha só, às vezes para esses índices, um grupo familiar, onde tenha, sei lá, um motorista de ônibus que ganha 2.000, uma empregada doméstica que ganha 1.500 e um filho mais velho que ganha R$1.000, aquele grupo familiar está fora, né, da faixa da pobreza, ele já entra como classe média. Mas, para o direito, o importante é ficar claro que sem o sacrifício ou sem o comprometimento do básico para a sua subsistência, você não consegue ter acesso ao direito. E não é correto, ao judiciário, né? E não é correto que o direito seja apenas para aqueles que tenham dinheiro. O judiciário é um poder público, portanto ele tem que ser acessível para todos aqueles que eventualmente tenham o seu direito agredido. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, e era isso mesmo, gente, você tinha que ser reconhecidamente pobre, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Hoje você tem as certidões gratuitamente, né? Então nós já evoluímos em alguns conceitos. O que houve? Nós descobrimos que as pessoas não se registravam porque tinha que pagar. Então a gente não tinha uma real noção de quantos brasileiros éramos, e mais grave, aquele que não se registra não entra no mundo jurídico. E isso é curioso, né? Porque o direito, obviamente, como Vossas Excelências sabem, ele é uma ficção humana, ele existe para nós. Então, se você não tem a certidão de nascimento, você não ingressa no mundo jurídico. O direito é um mundo paralelo, uma espécie de Matrix, né? Você existe na vida real, mas se não tiver a certidão de nascimento, você não existe no mundo jurídico. É lógico você tutelar juridicamente, mas você não existe no mundo jurídico. E aí, olha só, se a gente parar para pensar com calma, a certidão de nascimento pode ser talvez o documento mais inócuo que possa existir, se não fosse essa nossa ficção. Porque, olha, eu estou na frente da pessoa e a pessoa está me pedindo a certidão de nascimento para provar que eu existo, que eu sou aquela pessoa que eu digo que eu sou. Então a certidão de nascimento é óbvia, ela existe como forma de registro de entrar na sistemática jurídica, né, no mundo jurídico. Bom, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aqui é para deixar claro para os senhores, não só a importância da gente combater o racismo, mas como o racismo, para nós, em 88, e deveria ter sido antes, é óbvio, ele tem tanta importância nesse combate, que a gente foi lá e retirou uma das maiores seguranças jurídicas que o cidadão pode ter, que é a prescrição. Então a prática de racismo é imprescritível. Por que prescrição? Vejam só. A prescrição significa dizer o seguinte: aquele que tem direito de agir contra você, ele tem um limite de tempo para fazê-lo. Então o Estado vai agir contra você, ele tem um limite de tempo para fazê-lo. A empregada doméstica vai ingressar na justiça contra você, ela tem um limite de tempo para fazê-lo. Prescrever é perder o direito de ação. Decadência é perder o próprio direito. Então, você me deu um cheque sem fundo, ele prescreveu, eu não consigo te acionar na justiça, mas o direito continua existindo. Ou seja, na hora que você quiser me pagar, eu te devolvo o cheque. O racismo, ele é tratado de forma separada. Não tem prescrição para a prática de racismo. Você pode ser acionado a qualquer tempo. Isso é muito sério e muito importante você entender que se quebrou uma das maiores seguranças jurídicas em virtude de uma prática que deve ser totalmente abolida das práticas de convívio social, que é o racismo. O aluno normalmente confunde o racismo com a injúria racial. São coisas diferentes, você vai ter oportunidade de aprender com o professor de direito penal, mas já adianto rapidamente, racismo é quando você tem um preconceito dirigido a uma coletividade em virtude da sua etnia e aparência. A injúria racial, você usou a aparência daquela pessoa para ofendê-la. Então, não exatamente você terá práticas racistas. Olha só, a injúria racial é tratada de forma mais branda, porque não quer dizer que no seu dia a dia você tem uma prática de preconceito dirigida a um grupo com determinada apresentação.
Já o racismo é essa prática. Então, por exemplo, você discutiu no trânsito e falou uma bobagem quando verificou a figura da pessoa, né? A apresentação estética da pessoa. Isso é injúria racial. Agora, você abriu um restaurante e escreveu: aqui não se serve tal grupo étnico. Aqui você está cometendo racismo. Bom, o professor Lucas me deu a oportunidade de apresentar meus livros. Eu adoro apresentar meus livros, eles são um objeto de muita honra para mim. Então, este é o meu primeiro livro, Sociedade Tribal, Teoria da Convergência e da Divergência. O livro está esgotado, eu estou viabilizando agora uma reedição. Este é O Civilizado Homem Selvagem, um livro de maior sucesso entre esses dois, né? Ele tem muito sucesso, muito elogiado. Aqui me deu muita satisfação. Ele é o segundo da trilogia, o próximo será, ainda não está pronto, algo como Humanidade, a jornada pelo planeta, algo do gênero, né? Esse livro ele é muito bom, ele trata de história do direito e o direito como seu reflexo. É legal, vale a pena. Está na 3ª edição. Aqui, só para me exibir um pouco, eu também gosto de escrever suspense policial, mas já alerto para vocês que a ideia de guardar o suspense para que o leitor saiba quem é o tal do assassino, na verdade é a minha desculpa para ir colocando filosofia e as coisas que eu gosto de colocar nos livros. Então você vai ver aqui muito mais do que um suspense policial. Você vai ver ali realidade histórica, sociedade, críticas sociais, falando de regime democrático, falando de ditadura, prostituição no Brasil e etc. Quer dizer, eu falo de muita coisa que não só do suspense policial. Na verdade, o crime, ou seja, a vontade de descobrir quem cometeu o crime é o que mantém a curiosidade para que o livro, para que o leitor chegue até o final do livro. Então é uma série. O primeiro é o Chicote, é o livro talvez com maior projeção que eu tenho. A sequência é o Mergulhador, um livro mais romanceado, mas continua com a mesma ideia de suspense. Depois eu tenho o Cidadão, é o livro que os alunos de direito gostam muito, porque ele tem uma pegada um pouco mais jurídica, mas ele já se pretende um livro mais politizado. Então olha só, este aqui é mais impactante, este é mais romanceado, este aqui já é mais politizado. O Quando a Vida Cobra é o maior deles, tem 600 páginas mais ou menos, é um livro um pouco mais, se pretende aliás, um pouco mais filosófico. É muito elogiado pelo pessoal, é quando os personagens do primeiro livro já se firmam nesse livro, inclusive você consegue identificar bem agora a característica deles, quem são os principais e quem não são. O 10 milhões de cópias vendidas é um livro também muito bom, comparado ao Chicote, que me gera um ciúme, né, porque eu gosto muito do Chicote, mas é curioso, né, ter ciúme de mim mesmo, né, mas tudo bem. Mas é um livro também que tem muita saída, muito sucesso. Vou agora reeditá-lo também na Bienal do Livro. E O Inverno de um Anjo é o trabalho mais recente, é um livro bonito, né, me deu muito prazer em escrevê-lo. A capa acompanhou o seu texto, ele ficou mais poético, acho que vale a pena ler e tem sido também muito elogiado, criticado só por uma coisa, porque ele deixa um final um pouco em aberto, que é pelo que virá ainda no próximo livro, que já é o Adega. Eu estou terminando agora, terminando só o seja, né? Estou no seu encaminhamento, o Adega, daqui a pouco eu devo terminá-lo. Então é isso, gente. Retomando a palestra, pedindo desculpas aí pelo intervalo comercial, que o professor Lucas me autorizou, obviamente, eu vou dar sequência aqui. Os remédios funcionais, eles são instrumentais, eles servem para preservar os direitos que nós temos, né? Então ele não é o próprio direito. Então olha só, habeas corpus protege o direito à liberdade de ir, vir e permanecer, mas ele não é o próprio direito. O habeas data protege o direito à informação, mas ele não é o próprio direito. O mandado de segurança, todo direito líquido e certo que não seja alcançado por habeas corpus e habeas data, portanto, tem competência residual. Então, habeas corpus e habeas data são instrumentos que protegem dois direitos importantíssimos para nós, que têm muita ligação com a democracia, que é a liberdade de ir e vir e permanecer e a liberdade do acesso à informação. Então, olha só, em períodos de ditadura, esses dois direitos são cerceados rapidamente. Então, por isso que nós atribuímos
dois instrumentos especiais para esses direitos, o habeas corpus e o habeas data. O habeas corpus ele pode ser liberativo ou preventivo. O direito penal tem um monte de habeas corpus para destrancar recurso e outros, né? Mas na linha constitucional a gente pensou em dois. O liberativo, você já está preso e tem que ser liberado, que o direito até vai usar a expressão, a Constituição usa, né, a expressão prisão imediatamente relaxada, e o preventivo, você não está preso, está sob a ameaça de ser preso, mas já te foi concedido o habeas corpus. Isso vocês já devem ter visto, por exemplo, quando alguém vai depor nas CPIs do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado, ou nas CPIs mistas, né, que levam o habeas corpus preventivo. Por quê? Porque lá eles se negam a responder por não saberem exatamente qual que é a sua condição de réu, acusado, né, ou de testemunha. Testemunha é obrigado a falar a verdade. O réu pode nada falar. Portanto, ele, para se reservar ao direito de nada falar, pede um habeas corpus preventivo. Já vai para a sessão com o habeas corpus preventivo. Então ele garante que preso não vai. Depois você tem um mandado de injunção, que é quando você não consegue usufruir de um direito em virtude da ausência de regulamentação. Aqui é importante você ter em mente que a Constituição é um diploma maior, que vai dar as diretrizes para todos os ramos de direito, mas ele não trata da regulamentação, ou seja, do dia a dia desse direito. Por exemplo, a Constituição vai dizer que é garantido o direito à sucessão, mas quem trata de sucessão é o direito civil. A Constituição vai dizer que ninguém será preso senão em flagrante delito, mas quem trata de procedimentos penais é o Código Penal, e aí vai. Ou seja, a Constituição ela dá a grande diretriz, e o resto do ordenamento jurídico, abaixo da Constituição, é que vai regulamentar e operacionalizar esse direito. Então, o mandado de injunção, ele serve para isto. A Constituição deu uma diretriz e o direito infraconstitucional não regulamentou. Então, só a título de exemplo, a Constituição diz que o servidor público tem direito a fazer greve, nos termos da lei. Mas não tem lei que trate da greve de servidor público. Isso implicaria dizer, se não houvesse a figura do mandado de injunção, que o servidor público então tem um direito, mas não consegue usá-lo. Na prática, ele não consegue usá-lo. Isso é igual ao cartão de crédito que eu dei para o meu filho. Ele tem um cartão de crédito, mas não tem saldo. Então ele tem, mas não consegue usar. É a mesma coisa. Então, o mandado de segurança, de injunção, é quando você tem um direito e não consegue usá-lo por ausência de regulamentação, vai até o judiciário e o judiciário diz como se resolve aquela situação de caso concreto. E o direito de petição, que está aqui pequenininho, talvez o de menor relevância hoje em dia, foi por onde tudo começou. É o direito de pedir ao rei, o direito de pedir ao governante. Porque antes você não tinha esse direito, sequer você tinha acesso àquele que te governava. Você não tinha a noção de legitimidade política, né? De legitimidade de direitos. Então você simplesmente não podia reivindicar. O direito de petição, que inclusive foi um direito que matou vários reis que se negaram a isto, é talvez por onde tudo começou, consagrado nos Estados Unidos e na França em primeiro lugar, e em Inglaterra, onde pedir ao governante, pedir aqui não é de mendicar, não, é de solicitar, né? Queremos que. Então, esse direito de pedir, qualquer um do povo tem. E é qualquer coisa. Quero que coloque uma quebra-mola na frente da escola, quero um semáforo, quero que retire o radar, quero que ilumine minha rua. É pedir. Quero informações sobre o meu IPTU, qualquer coisa. Pedir aos órgãos públicos, né? Então, agora, finalmente, a pergunta do professor Lucas Andoni. Ainda temos motivos para comemorar? Aposto eu que a pergunta não está feita em virtude dos 32 anos de Constituição. Acredito eu que a pergunta está feita em virtude deste período de instabilidade que nós estamos presenciando. Então, acredito eu que a pergunta tenha relação com o presidente com uma veia pouco democrática no seu discurso, embora a gente ainda não tenha presenciado muitos atos que nos assustem em termos democráticos, né? Mas o discurso é preocupante e talvez o professor Lucas também esteja se referindo a uma constante do judiciário
em interpretar a Constituição à la carte, né, de acordo com o seu desejo momentâneo, né, e a Constituição não é feita para isso. A Constituição, ela tem interpretação naquilo que a interpretação couber. Fora isso, a Constituição é um livro com caráter perpétuo. Ou seja, você não muda a Constituição porque mudou a direção do vento. Você só muda a Constituição se houver uma vontade maciça ao ponto dessa Constituição ficar incompatível com a realidade social apresentada naquele momento. Então, olhem só, a Constituição diz: ninguém será tratado como culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O Supremo já se manifestou 3 ou 4 vezes, e 3 das quais de forma diferentes, sobre esse assunto. E aí está muito claro o texto constitucional, e olha só como que é simples. Artigo 5º protege o indivíduo, é uma garantia individual. Se lá está escrito que eu não posso ser tratado como culpado até o trânsito em julgado, não tem interpretação, o judiciário não pode interpretar isso. Aí ele interpreta para relativizar o que é transitado em julgado. Por quê? No entendimento dele, transitado em julgado da culpa ocorre na primeira e na segunda instância, que é verdade. Só que o transitado em julgado do processo é ele todo. Então, enquanto tiver um recurso em aberto, não transitou em julgado. E se a pessoa não pode ser tratada como culpada até o trânsito em julgado, em tese, ninguém pode ser preso como culpado se o processo ainda não transitou. Agora, você tem outras prisões, que são as prisões processuais, isso pode, só que elas se dão por outros motivos. Você está pondo em risco o devido processo, você está em risco de fuga do país, então aí são outros motivos, não é a culpa que está te prendendo, são outros motivos. Então, em tese, embora eu seja a favor, como definição, que a prisão a partir do primeiro grau já seria possível, pelo texto constitucional, a leitura é de que não pode. E se está escrito na Constituição, eu sou contra a ideia de que o Supremo vai lá e adota o critério que ele entendeu. Porque eles são inteligentes, eles vão arrumar o argumento. Mas a Constituição não quer que seja, ela não prevê, né, a ideia de ser adaptável ao sabor da vontade daquele que ocupar a cadeira do Supremo. Ao contrário, a Constituição ela foi pensada em 88 por pessoas que estavam assim, protegidas das mudanças de futuro. Então a ideia delas, a ideia de perpetuidade, é de que ninguém fosse preso se não fosse considerado culpado e somente após o trânsito em julgado. E olha só que interessante, é uma Constituição que sai do período ditatorial, pós-período ditatorial, então há uma preocupação real com a liberdade. E além disso, interpretar um direito e garantia individual contra um indivíduo é um erro de interpretação assim, absurdo, né? O artigo 5º você só pode interpretar de forma diferente a favor do garantido e não contra o garantido. E aí o Supremo utilizou a teoria de que havia, né, um anseio popular e não podia se ignorar a vontade do todo. Só que está errado, né? Porque garantir um direito individual é exatamente garantir aquele direito contra o todo. Então, salvo seja, me parece que ali o Supremo errou, como vem errando em outras interpretações. E aí talvez a pergunta do professor Lucas, se a gente ainda tem motivos para comemorar. Quanto à visão do atual presidente, e não é ele, Felizardo, né? Os governos anteriores também se demonstraram desastrosos em alguns aspectos, né? Mas a gente tem que tentar analisar a Constituição como ela foi concebida. Ou seja, a Constituição é um livro de Estado. Então ela não vai se adaptar ao partido que esteja no governo eventualmente. Ela tem esse caráter de perpetuidade independente do partido. Porque os ideais maiores de uma nação, a vontade, a diretriz maior de um povo, não se modifica a cada 4 anos, como mudam os governos a cada 4 anos. Então, lei é que é feita para atender as diretrizes e vontades de um governo. A Constituição não. A Constituição é um livro de Estado. Então, ele tem esse caráter de perpetuidade. Então, olha só. Por exemplo, vamos imaginar, nem sei se foi isso, o Bolsonaro dizem que ele tinha um discurso contra as mulheres. Eu estou falando dizem, gente, porque eu não sou jornalista, não vou ficar apontando dados, então estou trabalhando na ideia de suposição, tá?
O que não está nos autos não está no mundo, é mais ou menos isso. Então, olha só, que ele tinha um discurso desfavorável às mulheres. Ok, mas a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dela própria. Tá assim, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. Então, as diferenças que houverem entre homens e mulheres são as diferenças previstas no próprio texto constitucional ou em sintonia com esse texto constitucional, se for para incluir e proteger e desfavorecer. Então, não interessa o que o filósofo contemporâneo Bolsonaro pensa. O que interessa é o que está no texto constitucional. Vamos imaginar que ele disse também que agora nós teremos um regime ditatorial. A Constituição é democrática. Então, enquanto estiver em vigor esta Constituição, o regime é democrático. E daí ele ter o conflito com o Congresso Nacional, que é natural na democracia, não o tamanho do conflito que nós temos, né? O Brasil ele sempre teve muito conflito, exatamente porque ele acabou fazendo um texto se preparando para parlamentarismo, mas nós decidimos ser presidencialistas. Então, virou um presidencialismo de coalizão, que é uma coisa que nós temos no Brasil, que não é nem parlamentarismo nem presidencialismo, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo democrático. Então, tentando responder o professor Lucas de forma objetiva, é óbvio que eu acredito que nós ainda temos muitos motivos para comemorar, no mínimo, só de estarmos discutindo abertamente o que pensamos, só de estarmos com a liberdade de nos posicionarmos sem o medo daquele que está no poder, já é uma vitória. E eu acho que a democracia brasileira amadureceu. E infelizmente, ou felizmente, a democracia é assim mesmo. Ela é mais lenta, é um processo de construção. A ditadura é um processo de comando. Se dá a ordem, você obedece independente do que está escrito na lei. A democracia, você obedece à lei independente daquele que está no poder. Então é um processo de convencimento, é mais lento. A democracia é muito mais lenta. Olha só, o professor Lucas, eu fui colega dele, tive essa honra, na escola militar aqui da Polícia Militar. Lá ele sabe muito bem como que é um regime um pouco mais ditatorial. A obediência à hierarquia e ao comando dado é esperada e imediata. Quer dizer, ela não é posta em questão. Já na democracia, você tem que convencer. Então, só dar um exemplo aqui que passa rapidamente, que é fácil entender. Estivéssemos nós numa democracia, numa ditadura, e o governo decretasse que a gente tinha que ficar em casa por causa da pandemia, não haveria discussão, todo mundo ia para sua casa. Como estamos numa democracia, todos os dias o governo tenta te convencer que a política de isolamento social é que é o melhor a ser feito. E só vai decretar a obrigatoriedade no dia que estivermos numa situação limite. Porque aí é essa conduta que é esperada dos líderes como uma conduta atípica, não como uma conduta típica do regime democrático. Aí, só para descontrair, olha só, lá na Academia Militar, eu tive que fazer, o professor Lucas também, trabalho com os alunos. Como que é isso? A gente marca o dia, marca o tema por fileira, cada fileira é um grupo, cada grupo virá no dia tal, na frente aqui, todos aqui na frente, para expor por sorteio, eles controlam o próprio tempo e depois o professor vai pontuar. O que acontece? Exatamente isso. Num regime democrático, a sala de aula dos alunos civis, que nós damos aula com muito orgulho e com muita satisfação. Você vai falar que o grupo é assim, começa, professor, posso mudar o tema? Posso trocar com o meu colega? O grupo de 5 tem que ser de 5? No dia tem que ir todo mundo na frente? Ah, mas eu não quero falar. Aí cada um traz o trabalho com a capa numa impressora, o conteúdo em outra impressora. Não é diferente. Mas, óbvio que a democracia é mais bela, porque eu prefiro viver num país onde eu tenho liberdade de me expressar livremente. Não quero uma ditadura. Embora hoje no Brasil, como a gente tem o trauma da ditadura, a gente confunde a disciplina militar com a disciplina cívica. Disciplina cívica é boa, é respeitar a fila, é respeitar a vaga para idoso, é respeitar a acessibilidade do cadeirante. Isso é disciplina cívica. Disciplina militar, não. Essa é lá para o quartel. E para o quartel assim que tem que ser, porque é assim que funciona. No mundo civil, a disciplina cívica que fica bem.
e por acreditar na liberdade de expressão, que eu estou aqui hoje falando livremente e queria apresentar para vocês a ABRAC, Academia Brasileira de Ciências. Eu estou com a oportunidade agora de estar lá como diretor de área e uma das coisas que a gente tem feito é recebido artigos de alunos para publicação. Então vai no site, tá lá, ó, www.abracciencias.com.br. Você vai identificar essas páginas de rosto, né? Não sei se é assim que fala, e você vai neste aqui, ó, condições para publicar o artigo. Tem as regras gerais, o cronograma e a sugestão de temas. Manda para mim que a gente vai analisar e colocar no site da ABRAC. Então é isso, gente. Agradeço, queria agradecer o professor Lucas. Desculpa aí se foi um pouco mais puxado e cansativo. É uma palestra diferente que está sendo feita à distância. Espero ter a oportunidade de em breve estar aí falando presencialmente. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.